E aí, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui com a nossa aula de número 6, né? Nosso vídeo de número 6, a parte 6 da nossa segunda aula, que é o tópico de Office, né? Programa de texto, programa de planilha, né? LibreOffice, Microsoft Office. Vamos para a nossa parte 6, a partir da questão de número 33. Então, 33, começando agora do seu material. Vamos rabiscar ele aqui um pouco, tela cheia para vocês. Olha só, 33. Considere que se deseje criar uma fórmula no Excel 2016 em português para preencher automaticamente as células C2, C3 e C4 a partir do valor de B1, B2 e B3. Certo? Eu acho que ele até errou aqui, que não é B1, B2 e B3, é a partir dos valores de B2, certo? B2, B3 e B4. Porque se for assim, B1, B2, B3, inclui o título B1, né, o número 17 e o número 21, só não vai incluir o número 7, isso não é verdade. Então, o enunciado em si, eu já vou corrigi-lo aqui para que não prejudique, né? Aqui, ó, vai B2, B3 e B4, já corrigido, tá? Se o seu material ainda conta com a versão anterior, corrija. Não teria sentido. Então eu quero o quê? Eu quero estabelecer ou definir qual é o valor de C2, C3 e C4 a partir do que existe em B2, B3 e B4. Ok? É isso que ele quer. Então, nesse caso, assinale a opção que apresenta a fórmula correta a ser desenvolvida em C2, ou seja, qual é a fórmula que eu devo escrever aqui em C2, e depois tem que ser copiada com as alterações devidas em C3 e C4. Em outras palavras, a alça de preenchimento, tá? Você pode pegar depois a alça de preenchimento e arrastar a fórmula para baixo, que você sabe que ele vai atualizar as fórmulas de baixo de acordo com o movimento de onde ela partiu, que no caso da célula C2. Sabendo que a regra é que, se o volume de exportações for maior que 15, deve-se preencher o campo atingiu a meta com sim. Atingiu a meta é 15, atingiu sim. Para valores abaixo de 15, com não. Ok? Então, a gente vai fazer uma função que permite escolher dois valores. Ó, a primeira coisa aqui, tá certo? Sim e não são duas respostas possíveis, de acordo com a análise que vai ser feita. Vai ser feita uma análise no valor das exportações, no volume das exportações, e se o número for 15 ou mais, né? Se o número for, na verdade aqui ele está falando se o número for maior do que 15, certo? E o restante é 15 ou menos, tá? Então, maior do que 15, beleza, atingiu a meta. 15 ou menos, não atingiu a meta, tá certo? Quem faz isso é uma função chamada se. A função se é que faz esse tipo de coisa. Olha só. Tirar da tela aqui para vocês, vamos baixar um pouquinho, ok? Olha aqui. E aqui ele me dá algumas opções sobre a função se. Deixa eu explicar rapidamente como se escreve a função se. A função se, ela se escreve assim, ó. Se, abre parênteses, um teste lógico, que é uma condição que vai ser avaliada, um resultado caso o teste seja verdadeiro e um resultado caso o teste seja falso. Certo? Então a primeira coisa é essa. Se teste, resultado caso o teste seja verdadeiro, resultado caso o teste seja falso. O teste, ele é uma proposição, tem que ser uma condição. Essa condição é, por exemplo, se a célula B2 for maior do que 15. É esse o teste que eu preciso fazer. Se a célula B2 for maior do que 15, certo? Porque eu só vou... Veja, olha só. Para valores em B2 maiores do que 15, então o campo atingiu meta tem que estar escrito com sim. Caso contrário, tem que estar escrito com não. Pois bem, então vai ser feito assim, ó. Igual se B2 for maior do que 15, ponto e vírgula, o resultado é sim, como é um texto, tem que vir entre aspas, ponto e vírgula, o resultado é não.
e fecha parênteses. Pronto. Então essa é a função se que a gente usa. Esses parênteses é o que separam os argumentos da função se. Os argumentos da função se são 3, o teste, que é uma condição, o valor, caso a condição seja verdadeira, o resultado que a função se tem que dar, e o resultado que a função se tem que dar caso seja falsa. Vamos para alguns erros? Vamos. Aqui está um B2 ponto e vírgula maior do que 15. Isso aqui está errado. A expressão tem que ser escrita diretamente, se B2 for maior do que 15. Do mesmo jeito aqui, também está errado. Não pode ser a letra B, não pode ser a letra C. Tá? Aqui na letra C ainda tem outro erro, que ele está dizendo que tem que ter um outro teste. Ah, se for maior do que 15, então sim. Se for menor do que 15, então não. Esses dois pontos foram mal colocados, então a letra C está totalmente errada. A letra B, ela usa conectivos como then, que é a palavra então, e o else, que é a palavra senão. A gente não usa isso no Excel. Então, a letra B já está completamente errada. Aqui, then e else também não se usa isso, certo? Portanto, a questão está errada, a letra A. A resposta é, obviamente, a letra B. Se, aí nós temos o teste, se B2 for maior do que 5, ou que 15, ponto e vírgula, então, esse primeiro ponto e vírgula é o então, o resultado vai ser sim. Caso contrário, se não, o resultado vai ser não. Pronto. É isso que é assim que a gente escreve uma função se. A função se é uma função condicional. Condicional. Ela avalia uma condição e decide se um determinado valor vai aparecer ou se outro valor vai aparecer. Letra D para a questão de número 33. Vamos lá para a questão de número 34. Um usuário do Microsoft Office 365 deseja criar em Excel uma lista suspensa nas células B2, B3 e B4, de modo a permitir a seleção das entradas padronizadas masculino e feminino, restringindo a entrada de dados, para que o conteúdo da célula seja preenchido a partir da seleção de um desses valores. Ou seja, aqui onde tem masculino e feminino, eu não quero ter que digitar. Atenção, não quero ter que digitar. Eu quero que tanto eu quanto os usuários possam escolher na setinha. Escolher no campo da setinha entre masculino e feminino, por exemplo. Certo? Qual é o recurso do Excel que faz essa seleção entre masculino e feminino, permite criar o que a gente chama de caixa de seleção ou lista suspensa. Essa lista que aparece quando você clica no botãozinho da setinha ali. Qual é o recurso do Excel? Bom, esse recurso do Excel é chamado de validação de dados. Validação de dados. Portanto, a resposta é a letra D. Vamos ver um pouquinho de cada um desses para eu mostrar a vocês? Vou mostrar agora exatamente cada um deles, tá? Então, vamos lá. Validação. Deixa eu mostrar aqui a validação. Eu vou selecionar as células B1 até B5, B1 até B5, tá certo? E vou pedir aqui dados, e dentro de dados eu vou pedir validação, tá aqui, validação de dados. Em validação de dados, nós vamos clicar aqui, ó, validação de dados. Eu quero permitir que valores? Bom, eu posso permitir apenas a entrada de números inteiros, eu posso permitir apenas a entrada de números decimais, eu posso permitir apenas uma lista, que é o que eu vou fazer agora, lista. Certo? Então, de onde estão os valores? Eu vou aqui pegar uma célula, aqui, por exemplo, H1 e H2, ou melhor, vou pegar H1, H2 e H3, certo? Então, olha só, vou dar um OK, e aqui H1 vai ter aprovado, reprovado, em análise. Pronto, tá aqui, tem 3 valores, certo? Olha o que vai acontecer, eu vou escrever aqui tranquilamente, João. Na hora de preencher aqui, eu não vou escrever, eu vou selecionar a seta e escolher entre um desses 3 valores, ou aprovado, ou reprovado, ou em análise, ok? Pá, beleza. Aí vamos lá. Libório foi reprovado e Ana está com a aprovação dela em análise. Pronto, aí, tá vendo?
Para fazer isso, validação de dados. Ok? Vou falar aqui um Pedro. Pedro está aprovado. E vamos falar aqui que o Matheus está com sua aprovação em análise. Pronto? Então isso é validação de dados. Permite que eu defina quais dados a célula aceita. Validar os dados. Validar os dados que entram na célula. Você pode até limitar. Eu só posso colocar aqui valores de 0 a 10. Por exemplo, se for nota, só pode colocar de 0 a 10. Você pode criar esse tipo de validação no Excel, claro. Pode criar esse tipo de validação no Excel. Beleza? Que mais? Filtro. O que é filtro? Filtro permite que você só mostre algumas linhas de acordo com o recurso. Vamos ver filtro? Tela cheia para você. Eu vou selecionar aqui, né? Qualquer lugar dessa coluna aqui. E vou pedir aqui o filtro. Basta aqui clicar em filtro. Cliquei em filtro, aparecem setinhas aqui em cima. E essas setinhas aqui em cima me permitem escolher. Eu só quero mostrar quem está em análise. Eu desligo o aprovado, desligo o reprovado, e só quem está em análise foi selecionado. Ficou mostrado, está sendo exibido. Mas o aprovado está aqui em cima. É porque ele entendeu que o aprovado é o cabeçalho. Eu fiz uma besteira aqui. Deixa eu desligar o filtro, certo? Vou pedir para inserir uma linha. Vamos inserir uma linha. Espero que aqui não fique... Não, aí eu vou estar aqui. Situação, certo? E aluno. Pronto, agora eu tenho uma linha de cabeçalho, né? Que não tem dados. Ela tem só o nome das colunas, né? Dos campos e tal. Então vamos lá. Página inicial, botar um negritinho básico aqui para ficar bonito e tal. Beleza. Então olha o que eu vou fazer. Vou clicar aqui em situação e pedir filtro de novo. Aqui tem o classificar e filtrar. Na guia dados tem o filtro aqui. Pronto, massa. Agora eu só quero ver quem está aprovado. Eu vou clicar aqui, desligo em análise, desligo reprovado, dou um OK. Só estou vendo quem está aprovado. Um detalhe, olha só. Quando o filtro está aplicado, os números das linhas que foram filtradas, que deixaram, né, que apareceram, elas ficam em azul. Então tá aqui os nomes, os números das linhas que foram filtradas estão em azul. Pelo ícone, você percebe qual critério foi usado para filtrar. Qual critério? Ou seja, o critério da situação foi usado para filtrar. Por este ícone você vê isso. Vamos dar um zoom aqui só para a gente ver esse ícone, certo? Deixa eu tirar aqui, Pronto. Você sabe que um filtro... Você sabe que o recurso filtro... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Você sabe que o recurso filtro foi ligado pela presença, pela presença dessa setinha em todas as colunas preenchidas da linha 1. Então, lá na linha 1, todas as colunas, todas as células da linha 1 estarão com uma setinha como essa. Isso é sinal de que o filtro foi ativado, mas não está sendo usado, ou seja, não foi definido nenhum filtro ainda. Quando você define um filtro, por exemplo, quando você define um filtro aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui legal, pronto. Quando você define um filtro, você clica na seta do filtro, certo? Aí você escolhe aqui, não quero em análise, não quero reprovado, só quero as pessoas que estão aprovadas, ok? Agora tem um filtro aplicado. Então veja só. Agora existe um filtro aplicado. E o filtro foi aplicado, você estabeleceu normas, estabeleceu critérios de filtragem aqui no campo situação apenas, tá certo? E você sabe que o filtro está sendo aplicado também porque as linhas estão em azul ali, certo? Só que sua prova eu acho que não vai ser impressa a cores, então isso nunca vai aparecer para você, certo? Pronto, o filtro apresentado aqui para vocês, certo? O filtro avançado é mais sério que o filtro normal. Eu usei o autofiltro, tá? O recurso que eu usei é chamado autofiltro. E o filtro avançado é um filtro com mais detalhes,
é um filtro que você vai dizer, bom, eu quero isso, quero aquilo outro, é um filtro com certeza mais completo que o autofiltro, tá? Tabela dinâmica é uma forma de consolidar dados. Eu não vou usar tabela dinâmica aqui, porque tabela dinâmica exige muitos dados, mas é um recurso para consolidar dados. Certo? Muitos dados apresentados na planilha, eu quero consolidar esses dados, eu posso fazer uma tabela dinâmica, uma tabela rápida para consolidar eles. Portanto, a resposta é a letra D. Vamos para a questão número 35. No Microsoft Word 2016, é possível construir um sumário automático que pode ser atualizado sempre que se alterar o texto utilizado para criar os itens do sumário. Você já sabe que o texto utilizado para criar os itens do sumário são os estilos de título, certo? Estilos de título. Lembra que eu disse que essa pergunta cai muito, né? O que é necessário para fazer sumário automático, estilos de título? Para construir esse tipo de sumário, o Word utiliza como entrada os títulos dos documentos. Pronto, só isso. Os estilos de título, os títulos do documento formatados com estilo de título serão as entradas para se criar o sumário, tá? O resto é invenção. 36. É possível inserir uma tabela no formato XLS em um documento do Word e editá-la nesse mesmo documento utilizando a barra de ferramentas do Excel. Corretíssimo, corretíssimo. Dentro do programa Word, eu posso inserir uma tabela em formato XLS, que é o formato do Excel. E como é que a gente faz isso? Vamos ver agora. Vamos abrir o Word aqui, documento novo. Você vem aqui na guia Inserir. Dentro da guia Inserir, você tem tabela. Dentro de tabela, você pode pedir para entrar com uma planilha do Excel. Olha só, eu quero inserir. Eu fui lá no menu Inserir, certo? Inserir, pedir, no menu não, na guia, perdão, guia Inserir, pedi a opção tabela. Dentro da opção tabela, eu pedirei o planilha do Excel. E aí, o que é que vai acontecer daí? Daí, ó, abri aqui, planilha do Excel, surge uma tabela que, na verdade, é uma planilha do Excel. Enquanto essa borda tracejada estiver aqui, é porque você está editando a planilha. E para editar a planilha, para modificar a planilha, você está usando o Excel dentro do Word. Você percebe que não fechou o Word, você está trabalhando no Word. Mas, olha só, repara nesse detalhe. Todas as ferramentas que estão aqui são do Excel. Tudo isso é do Excel. Então, em outras palavras, você está utilizando o Excel dentro do Word. Tá certo? Você está usando o Excel dentro do Word. Então, enquanto essa borda tracejada existir, você está editando a planilha, está usando o Excel dentro do Word, que é o que o nosso enunciado fala. Se você clicar fora da planilha, ó, clicar fora, aí a planilha se apresenta como uma tabela ali, quietinha na dela. Ah, mas eu quero editar a planilha de novo. Aqui, desse jeito, você não pode editar. Desse jeito, você só pode ver o conteúdo. Ela fica lá quietinha, lá com o conteúdo parado. Para editar, você vem aqui e dá duplo clique e você volta para editar, para modificar a planilha, correto? Portanto, a nossa questão, ela está verdadeira, 36. Questão de número 37. O botão pincel de formatação, que fica na aba ou guia, pode ser aba ou guia, página inicial do Microsoft Word, é usado para colorir ou realçar palavras a que se deseja dar destaque no texto. Na verdade, errado. Se é que eu estou atribuindo essa função. Eu posso fazer isso, mas na verdade, porque o pincel de formatação, ele serve para copiar formatos de um trecho a outro. Copiar formatos de um trecho a outro. Como assim? Olha só, vamos lá no nosso pincel, né? Vamos no Word, eu vou escrever aqui, né, testando,
o uso do pincel de formatação. Pronto. E aí eu vou selecionar aqui, no página inicial, vou botar uma fonte maior, tá certo? Aí vou pegar a palavra pincel aqui, vou botar em negrito, itálico, sublinhado, taxado, vermelho e em outra cor, outra fonte. Carnas Black. Pronto, aí, ó. Olha o que eu fiz. Formatei a palavra pincel. Para copiar esse formato de um canto a outro, eu clico na palavra pincel, clico no pincel de formatação que está aqui, ó, pá, e clico na palavra que quer receber o efeito, pá. Pronto, a palavra testando copiou os mesmos efeitos da palavra pincel. Então a função do pincel é copiar formatação, copiar formatos de um trecho a outro, tá? Agora, quando você copia formatos, você pode colorir o texto, o trecho de destino? Pode. Realçar com o negrito? Pode. Então veja só, a questão ela não foi muito feliz, porém o Sebrasf considera errado, porque o que mais importa nesse caso aqui não é o que você pode conseguir com o pincel. Aqui a pergunta é realmente qual é a função do pincel? Qual é a função do pincel? Bom, a função do pincel é copiar formatações, copiar formato negrito, itálico, sublinhado de um canto a outro, certo? Questão de número 37, portanto, está errada e cai bastante. Questão de número 38. Se um usuário recebesse a planilha do Excel ao lado somente com os dados contidos nas colunas A e B, ou seja, esquece o que está contido na coluna C, e caso ele necessitasse preencher a coluna C, em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia fazer o referido preenchimento, para fazer o referido preenchimento, ou seja, ele quer preencher todas essas células que aqui estão, digitar o conteúdo acre, espaço, traço, espaço AC na célula C1, como realmente está lá, né? Ó, olha só. O que está lá é exatamente isso. Acre, espaço, traço, espaço AC. Estou marcando agora. Seleciono a célula C1 e clico no botão preenchimento relâmpago na guia dados. Pouca gente conhece o recurso. Pouca gente conhece o recurso preenchimento relâmpago. Vamos dar uma olhada? Vou mostrar aqui para vocês o preenchimento relâmpago. Olha só. Vamos no Excel. Dentro do Excel, vou excluir algumas colunas daqui, certo? E vou aqui ó, aumentar a largura de 3 colunas para a gente brincar. Então eu vou fazer o seguinte, na coluna A, eu vou colocar o nome da cidade, Recife, Caruaru, Petrolina, que tal João Pessoa, vamos lá, Campina Grande, vou colocar aqui Maceió, Arapiraca, vou colocar aqui, pronto, vamos lá, Recife. Aí Recife pertence a Pernambuco, obviamente, Caruaru também, Petrolina também, João Pessoa, Paraíba, Campina Grande, Paraíba, Maceió, Alagoas, Arapiraca, Alagoas. Pronto. Então eu tenho aqui alguns dados. Eu vou criar um padrão, veja só, na célula C1, eu vou criar um padrão. Vou botar aqui Recife, vírgula, espaço, PE. Olha o que eu escrevi. Recife, vírgula, espaço, PE. Isso não é uma fórmula. Eu escrevi manualmente isso. Aí eu vou selecionar isso aqui, tá certo? Selecionar isso aqui. Na página inicial, a gente vai ter cadê o preenchimento? Será que o preenchimento está entrando em inserir? Onde é que está o bendito preenchimento relâmpago? Estava em dados, eu acho, né? É que o botão aqui fica tão pequeno. Aqui, ó, pronto, é esse botão aqui, é porque está pequeno. Preenchimento relâmpago ou Ctrl E. Aí eu vou clicar aqui, ó, atenção. Olha o preenchimento relâmpago pequenininho aqui, ó, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar no preenchimento relâmpago e olha o que ele fez. Perceba o que ele fez. Cara, ele avaliou o padrão de comportamento que eu usei aqui. Ele entendeu que eu digitei o conteúdo da célula 1 e digitei o conteúdo da célula B1 separado apenas por uma vírgula. Aí o que
que ele fez? Poxa, seria isso, meu patrão, seria isso um padrão de preenchimento? Aí quando você clica no preenchimento relâmpago, isso significa que sim, é um padrão de preenchimento. Padrão de preenchimento esse que se repetiu aqui, ó. Ele leu essa célula, botou Caruaru, vírgula, essa célula. Petrolina, vírgula, essa célula, Pernambuco. Mas nada disso é fórmula, nada disso é fórmula. Tudo isso é texto normal. Ele apenas entendeu que tinha um padrão de preenchimento. Portanto, a questão de número 38 está correta, certíssima. Preenchimento relâmpago faz isso sim. Vamos lá, questão de número 39. No Microsoft Word, para visualizar as alterações, eu quero visualizar as alterações de revisão realizadas em um arquivo. Lembra disso? O controle de alterações, as quais ficam visíveis por meio de cores. O usuário deve acessar na barra de ferramentas, não é mais barra de ferramentas, falha, horrível. O nome é faixa de opções. Desde o Word 2007, há 15 anos, que já não se chama mais de barra de ferramentas, se chama de faixa de opções. Eu tenho que fazer o quê? Para onde eu tenho que ir para visualizar as alterações de revisão? O caminho pode ser um pouco diferente, mas é aqui, ó. Se eu quiser trabalhar no Word, né, para eu poder ver as alterações de revisão, eu vou fazer o seguinte: revisão, dentro do grupo controle, o nome do grupo é controle, ó, atenção, deixa eu deixar isso claro aqui. O nome do grupo é controle. Como é que eu sei que o nome do grupo é controle? Né? Aqui, ó, controle. Então, você vai, revisão, no grupo controle, você vai pedir ou para mostrar as marcações ou para ligar o controlar alterações. Se não está ligado, você vai visualizar ligando ele. Se já está ligado e você não quer mostrar as marcações, você vem aqui e pede para mostrar as marcações. Então o caminho, né, nesse Word novo, vamos ver se ele condiz com isso aqui. Revisão, ó, dentro de controlar alterações, na verdade é dentro do grupo controle. Aí tem mostrar marcações, ok? E eu quero visualizar, eu quero conseguir enxergar toda a marcação, todas as marcações, inclusão, exclusão, né? Então, repito, a única diferença é que isso aqui, hoje em dia, é o grupo controle. Aí lá dentro tem o mostrar marcações e dentro do mostrar marcações eu peço para visualizar toda a marcação. Ortografia e gramática não é para fazer controle de alterações, a gente já viu. Comparar não é para isso, é para comparar dois arquivos. E aceitar todas as alterações existe. Dentro do grupo controlar alterações, existe. Porém, não serve para visualizar. Não serve para visualizar, serve para aceitar, tornar permanentes as alterações. Então a resposta letra B é a resposta aceitável para isso. Vamos lá mostrar o controlar, né? Aqui, ó. Você vem aqui no controle, mostrar marcações e pede para ver todas. Cadê? Inserções, exclusões, formatações. Aqui já está diferente. O Word já pede aqui que pessoas, eu só quero ver alterações de pessoas específicas, ou eu quero ver só os balões, ou eu quero ver só formatação, só inserção e exclusão. Não tem mais a opção todas as marcações. Então essa opção aqui é antiga. No Word novo não existe mais. Tá? Então essa questão, inclusive, é de uma versão anterior, mas embora não tenha dito qual é a versão do Word específica. Né? Vamos para a questão número 40, terminando por hoje, né, por esse vídeo. No LibreOffice Writer, para seguir fazendo alterações em um documento existente sem modificar o arquivo original, quer dizer, eu quero fazer alterações em um documento que já existe, que eu estou na tela digitando ele, mas eu não quero modificar o arquivo original que havia sido salvo anteriormente. A gente já sabe como isso é feito, né? Se eu salvar o arquivo a cada alteração realizada, ele vai modificar o arquivo original.
Se você usou o comando salvar, ele salva o arquivo com o mesmo nome anterior, desconsiderando as alterações anteriores. Ou você pode salvar como, certo? E informar um outro nome de arquivo e em seguida fazer alterações apenas nessa nova versão. Correto? Você usa o salvar como para criar um novo arquivo e a partir daí salvar as alterações só nesse novo arquivo. A letra C diz salvar após terem sido realizadas as alterações no documento original. Ora, se você usa o comando salvar, você vai modificar o arquivo original, porque você está salvando dentro do arquivo original, certo? E aqui está dizendo que eu vou poder exportar o arquivo para ser criado outro formato e não alterar o original. Eu não preciso exportar o arquivo. Eu posso usar o salvar como para salvar ele com outro nome, mas com o mesmo formato do LibreOffice. Portanto, letra B é a resposta da questão 40. E com isso, a gente finaliza nosso vídeo de número 6, ok? Daqui a pouco a gente está de volta com o vídeo de número 7 para vocês. Um grande abraço, até daqui a pouco.